Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aprofundar num assunto bastante delicado, viu? É complexo, cheio de nuances e que tem repercussão no mundo todo. Pois é. A gente está falando, é claro, da decisão do Tribunal Penal Internacional, o famoso TPA, de emitir mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. É realmente uma decisão que pegou muita gente de surpresa. E não é para menos, né? Afinal, essa é a primeira vez que o TPA emite mandados contra líderes israelenses em exercício. E a situação é ainda mais tensa, porque se o Netanyahu ou o Gallant pisarem em qualquer um dos mais de 100 países que reconhecem a jurisdição do TPA, eles podem ser presos. Exatamente. É um precedente histórico que levanta uma série de questões sobre a política internacional, a justiça global e, claro, o futuro do conflito entre Israel e Palestina. Sem dúvida. É um momento crucial que coloca em xeque o papel do direito internacional e as complexas relações de poder no cenário global. E para a gente começar a desvendar essa história toda, vamos entender melhor o que motivou a decisão do TPA, né? Afinal, quais são as acusações contra o Netanyahu e o Gallant? Bom, as acusações se referem a crimes de guerra que teriam sido cometidos durante o conflito com Hamas em 2023. Ah, entendi. Então esses mandados são resultado direto daquela ofensiva militar israelense em Gaza. Isso mesmo. O TPI alega que houve violações graves do direito internacional humanitário durante o conflito. E aí entra a questão da jurisdição do TPI, né? Nem todo mundo concorda com a atuação do tribunal. Você pode explicar um pouco melhor como funciona essa questão da jurisdição? Claro! O TPI foi criado para julgar indivíduos acusados de crimes muito graves, como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Mas ele só pode agir quando o país em questão é signatário do Estatuto de Roma, que é o tratado que deu origem ao TPI, ou quando o Conselho de Segurança da ONU encaminha o caso para o tribunal. Ou seja, ele não tem uma jurisdição global e universal. Depende da aprovação de cada país. Exatamente. E aí que as coisas se complicam, porque muitos países, incluindo grandes potências, não reconhecem a jurisdição do TPI ou têm ressalvas importantes. Interessante. E falando em países, as reações à decisão do TPI foram bem diversas, né? Alguns países como o Reino Unido, a Itália, a Suécia e o Canadá emitiram comunicados bem cautelosos, mas deixaram claro que respeitam a independência do TPI. A postura desses países foi basicamente de reconhecimento da autoridade do TPI, mas sem entrar em muitos detalhes sobre o caso específico. Já os Estados Unidos. Bom, a reação foi bem diferente, né? Teve até senador propondo sanções contra países que cooperarem com o TPI. A gente sabe que os Estados Unidos sempre tiveram uma relação complicada com o TPI, né? Eles questionam a jurisdição do tribunal e temem que seus próprios cidadãos, principalmente militares, possam ser alvo de investigações e processos. E essa postura dos Estados Unidos impacta diretamente o caso do Netanyahu e do Gallant, né? Afinal, Israel é um aliado estratégico dos Estados Unidos. Sem dúvida. Os Estados Unidos têm um histórico de apoio incondicional a Israel, e é bem provável que usem sua influência para proteger seus aliados de um processo no TPI. E por falar em diferentes perspectivas, a gente teve acesso a um artigo que critica duramente o TPI e defende Israel. O autor usa termos bem fortes como perseguição descarada, fundo do poço moral, e chega a dizer que o mundo está de cabeça para baixo. Esse artigo reflete uma visão que vem ganhando força em alguns setores, né? Uma visão que questiona a imparcialidade do TPI e acusa o tribunal de ter uma agenda política anti-Israel. E qual é o principal argumento do autor? Bom, o autor argumenta que o TPI está ignorando as ações do Hamas durante o conflito. Ele cita, por exemplo, a morte de mais de 1.000 pessoas em Israel, incluindo crianças, o ataque a um festival de música e o sequestro de reféns, que continuam em cativeiro até hoje. Então o autor critica a atuação do TPI por focar apenas nas ações de Israel e ignorar os crimes que teriam sido cometidos pelo Hamas. Exatamente. Ele argumenta que essa postura do TPI é tendenciosa e coloca em xeque a credibilidade do tribunal. E como a gente pode analisar essa crítica? É um argumento válido? Olha, a gente precisa reconhecer que o conflito entre Israel e Palestina é extremamente complexo, né? Existem narrativas e perspectivas muito diferentes sobre o que aconteceu e quem é o responsável pela violência. É verdade. É um conflito com raízes históricas profundas e com muita dor de ambos os lados. E o papel do TPI é justamente tentar analisar as evidências de forma imparcial e determinar se houve crimes de guerra e quem são os responsáveis. Mas aí entra a questão da percepção, né? Se um dos lados sente que o TPI está sendo tendencioso, fica difícil acreditar na justiça do processo. Com certeza. E essa é uma das grandes dificuldades que o TPI enfrenta. Garantir sua legitimidade e a confiança das partes envolvidas. E para aumentar ainda mais a complexidade da situação, surgiram acusações de que países como o Catar e o Irã
financiaram a denúncia contra Israel no TPI. Sim, essa é uma informação que, se confirmada, pode levantar sérias dúvidas sobre as motivações por trás do processo. E a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Sem dúvida, são muitas camadas de informação, muitas perspectivas diferentes e interesses geopolíticos em jogo. E enquanto a gente tenta entender essa teia complexa de relações internacionais, a violência continua. O artigo que a gente mencionou também fala dos ataques com mísseis do norte de Israel contra Naharia. E esses ataques são um lembrete de que o conflito está longe de uma solução pacífica. A emissão dos mandados de prisão pelo TPI só aumenta a tensão na região. Fica claro que não existe uma resposta fácil para essa situação. O que a gente viu hoje foi um panorama geral do caso, com suas diversas nuances e implicações. A gente discutiu as acusações contra o Netanyahu e o Gallant, a questão da jurisdição do TPI, as diferentes reações da comunidade internacional, as críticas à imparcialidade do tribunal e a escalada da violência na região. E no final das contas, a pergunta que fica é: será que existe um caminho para a paz e a justiça nesse conflito tão antigo e tão complexo? Que tipo de diálogo, que tipo de concessões seriam necessárias para superar décadas de desconfiança e hostilidade? Essa é a grande questão, né? Uma questão que exige muita reflexão e principalmente a disposição de todas as partes envolvidas para buscar um futuro diferente. Um futuro onde a justiça seja de fato para todos. É isso aí. Nosso mergulho profundo termina aqui, mas a conversa com certeza continua. A gente espera que esse episódio tenha te ajudado a entender um pouco melhor esse momento histórico e as suas implicações. E fica o convite para você continuar pesquisando, se aprofundando e formando sua própria opinião sobre esse assunto tão importante. Até a próxima. Até a próxima.